Os azulejos são um revestimento econômico e durável, mas tem um pequeno inconveniente. A instalação é bastante complicada. É bem mais complicado instalar piso de madeira do que outros tipos de piso, mas bastante é relativo. Então, se a gente contratar alguém para instalar, o preço já sobe bastante. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre os truques para colocar azulejos que eu gostaria de ter sabido na época. Vamos começar. Vamos analisar os passos para colocar azulejos e assim vamos detalhar cada etapa. Quais seriam as coisas mais recomendadas? Eu vou falar para vocês 100% a partir da minha experiência. Pode ser que outra pessoa tenha tido outro tipo de experiência e pode deixar nos comentários, e vai ser ótimo ler todo tipo de experiências com azulejos. Mas enfim, como eu disse, no meu caso, esse seria um pouco o processo e as coisinhas que foram acontecendo comigo. O passo número 1 é ver se a superfície está nivelada. Para mim, esse passo é super importante. Quando eu falo nivelada, não me refiro só a estar reta ou não, mas também incluiríamos o fato de onde os azulejos vão cair, ou seja, alinhá-los no chão ou na parede, nos dois lugares. Mais do que tudo, saber se vamos começar com uma metade ou com uma inteira, onde vai cair a última. Se colocarmos uma inteira no começo, precisamos considerar se vai sobrar um pedaço na última e todos os outros detalhes. Então é super importante fazer as medições exatas, que tudo fique super alinhado e sempre saber onde você vai começar, onde vai terminar e onde vai acabar. Então, ver o pedaço restante disponível para o último azulejo. Sobre a questão do nivelamento, pegaríamos uma régua longa ou um nível de preferência e verificaríamos. Então, está completamente nivelada? Ou se há alguns buraquinhos, ou se tem partes salientes, alguns buracos mais do que outros. Isso é super importante, já que mesmo que a gente pense que depois pode nivelar com a argamassa, isso pode acabar sendo mais complicado do que o previsto. E não termos então um resultado totalmente perfeito, ou pelo menos do nosso ponto de vista. Tenho que dizer que, mesmo que você seja uma pessoa perfeccionista, que goste que tudo fique super perfeito no final. Se você não se dedica a isso, é muito difícil conseguir um resultado profissional, porque se você não é, claro, acaba encontrando alguns inconvenientes, que provavelmente um profissional já encontrou antes e sabe resolver com mais facilidade. Então, o resultado normalmente será bom, mas sempre vai ter algum detalhe, isso é certo. A segunda coisa seria a aplicação da argamassa. Nesse caso, eu sempre uso uma argamassa flexível, já que ela permite colocar ladrilhos sobre ladrilhos. Poderíamos retirar os ladrilhos antigos? Sim, mas acho que poderia ser um trabalho bastante pesado e não sei até que ponto seria necessário. Porque ao remover, provavelmente o chão já deixaria de estar nivelado. É diferente com as paredes, né? Nas paredes, se colocarmos diretamente sobre o revestimento que já existe, provavelmente vai tirar mais espaço. Se não nos importarmos, porque o ambiente é bem grande, vai ser muito mais rápido, desde que as de baixo estejam bem colocadas e bem fixadas. Se não estiverem, aí tem que tirar e substituir. No caso do piso, isso não aconteceria, né? Porque mesmo que tire um pouquinho da altura, também não vai ser demais. E não vamos notar muito. Eu sempre uso a argamassa flexível, já que ela adere super bem em qualquer superfície. Como eu disse, não seria necessário quebrar os azulejos do chão, simplesmente colocando a argamassa flexível e o azulejo por cima, ele ficaria bem aderido. Por outro lado, se usássemos outro tipo de argamassa, poderia acabar descolando com o tempo ou não ficar bem colado o suficiente. Quando colocamos o azulejo, é preciso deixar uma junta de dilatação. Sempre que perguntei sobre isso, recebi respostas diferentes, então vou falar a partir da minha própria experiência. Tem pessoas que não deixam nenhuma junta e tem pessoas que deixam muita junta. E bom, eu sempre costumo deixar entre 1 e 1,5, a não ser que seja em um exterior dentro de casa. Sempre fiz assim e nunca tive problemas. E bom, sempre fica melhor deixar 1 do que 1,5, já que ficam um pouquinho mais juntinhas. E dependendo de como for o desenho do azulejo, vai ficar melhor, tá bom? Então já temos nossa argamassa pronta, já temos nossas peças de nivelamento, que mais pra frente vou falar sobre elas, sobre quais podemos usar entre 1 e 1,5 no meu caso. E agora vamos falar sobre a dupla colagem. Antigamente, usavam-se os famosos montinhos de argamassa. Consistia em colocar montinhos de argamassa no chão e posicionar o azulejo em cima. E com a ajuda desses montinhos conseguíamos nivelar o azulejo levantando ou abaixando, dependendo de como precisássemos ajustar. Na verdade, quando começamos com as obras ainda se fazia isso dos montinhos não faz tanto tempo. Meu pai chegou a usar esses montinhos para um banheiro. Porque meu pai, junto com minha mãe, aprenderam com um pedreiro que construiu a casa deles e esse pedreiro usava montinhos.
Ele sabia fazer assim e foi desse jeito que fez aqui em casa para mim. Com o tempo, vimos que não está bem feito, não é assim que se faz, então fomos nos informando e aperfeiçoando a técnica. Nesse caso, os montinhos de massa são fáceis porque você controla muito bem o fato de estar nivelado. A lajota e deixá-la nivelada, digamos, mas tem bastantes inconvenientes. O primeiro é que com o tempo elas podem se soltar, e na verdade acabam se soltando. Porque eu já vi isso bastante, e o segundo, e para mim quase o mais importante, é que como tem áreas onde a argamassa não encosta, se cair qualquer coisa em cima, provavelmente o azulejo vai quebrar, já que fica totalmente oco por baixo. E isso, bem gente, é um problemão, né? Porque você tem tudo recém-colocado, aí quebra, pá, e já tem que tirar o azulejo e colocar de novo. Acredito que por essas razões abandonaram a prática dos montinhos e adotaram a dupla colagem. A dupla colagem consiste em espalhar a argamassa flexível por todo o chão com uma desempenadeira dentada. Então você faz as linhas e depois na parte de trás do azulejo aplica a dupla colagem. E depois então é só colocá-la no chão ou na parede. A dupla colagem permite então que haja uma maior aderência entre o chão e o azulejo, ou entre a parede e o azulejo, fazendo com que fique melhor colado, além de permitir que o ar saia. Por isso é muito importante que, quando usamos a desempenadeira dentada para fazer as linhas, elas fiquem totalmente retas e que não façamos formas, porque se fizermos essas formas, provavelmente o ar não vai sair, ao contrário de quando fazemos completamente reto. Se depois colarmos nosso azulejo por essas laterais, o ar sai e então o azulejo fica completamente colado. Normalmente eu coloco uma camada super fina de argamassa. Na verdade, com a argamassa flexível não precisa colocar um pedaço tão grosso de argamassa. Basta colocar uma camada suficientemente grossa para que ela adira. Contudo, aplicar uma camada fina permite manter o nível atual do piso. Então, se o piso já está nivelado, é só seguir o mesmo com uma camada fininha. Ir colocando e é muito mais rápido e economizamos muito material. Nas paredes fazemos exatamente a mesma coisa, talvez só colocando um pouquinho mais de espessura. No caso de não estar totalmente nivelado, é muito mais fácil encontrar uma parede desnivelada do que um piso desnivelado. Mas poderia acontecer assim? No caso das paredes, sim, a gente coloca um pouco mais de espessura para poder compensar esse pequeno desnível que tem na parede. Como nivelamos os azulejos? Sim. Já descartamos e falamos sobre os montinhos de argamassa, que ao bater é mais fácil nivelar. Se a camada for muito fina e o chão ou a parede estiverem desnivelados, fica mais difícil para nós. Para isso existem os fascinantes niveladores que, desde que descobrimos esses niveladores, usamos para tudo, qualquer piso que colocamos. Niveladores, como funcionam? Basicamente você coloca uma peça, coloca o nivelador, coloca a próxima peça. E normalmente existem umas peças que são acessórios que você coloca por cima e com um alicate aperta e fica completamente nivelado. Existem vários tipos de niveladores que têm diferentes aplicações, vamos falar sobre eles e para que servem. Como a própria palavra indica, para nivelar, e e isso foi um seguidor que me explicou e eu acho que faz assim todo o sentido do mundo. E é que quando a argamassa seca, normalmente o azulejo tende a descer um pouquinho. Então, se já tem o nivelador colocado, esse azulejo, apesar de tender a descer, o nivelador não vai permitir que o azulejo desça. E, portanto, sempre vai manter a mesma altura uma em relação à outra. Ou seja, se a gente deixar o piso perfeito e disser, perfeito, está tudo nivelado e pronto, vou dormir do mesmo jeito. Acordamos no dia seguinte e vemos que, apesar de termos deixado tudo perfeito, uma delas afundou e pensamos, como isso aconteceu? Se ontem estava ótimo, pois acontece que o argamassa, ao secar a água, encolhe. E então é possível que alguma das lajotas acabe afundando e por isso não mantenha o nível que fizemos no dia anterior. Esses niveladores vão nos ajudar, além de nivelar, a evitar que essas lajotas afundem, não só no chão, mas também nas paredes. Embora normalmente isso aconteça no chão, já que, por causa da gravidade, é mais comum que afunde no chão. Existem muitos tipos de niveladores. Eu já usei 2 e vou explicar quando usaria um e quando usaria o outro, já que encontrei vantagens e desvantagens em ambos. Vou falar primeiro sobre o que usei antes. O primeiro que utilizamos, esse nivelador é muito bom, tem muita força e você, ao apertar com o alicate, tudo fica completamente nivelado. Ou seja, se uma ficou um pouco afundada, você pode usar o nivelador para levantá-la. Você aperta, aperta, aperta e isso vai levantando o azulejo até deixá-lo completamente nivelado. Os niveladores são econômicos e valem a pena, pois melhoram muito o resultado, especialmente se você não coloca azulejos com frequência.
E eu adoro esse nivelador, mas ele tem uma desvantagem. E é que, quando você tira normalmente, como ele tem tanta força, fica uma parte bem pequenininha presa. E, claro, isso é bem difícil de tirar. E se você tentar tirar com o estilete, pode acabar quebrando um pouco o azulejo ou lascando ele. Então, tem que ir com muito cuidado e na hora de tirar, ter o máximo de precisão possível para tentar quebrar pela parte de baixo e não deixar que quebre, porque o problema é quando quebra, fica um pedacinho para fora e, claro, isso acaba aparecendo e às vezes é bem complicado de tirar. Então, esse nivelador, como grande vantagem, é perfeito para nivelar, mas como desvantagem, quebra mais facilmente e acaba deixando pedacinhos grudados. O segundo nivelador, que é o próximo que usamos, esse nivelador tem menos força para levantar. Se você apertar demais como no outro, ele provavelmente vai quebrar e você terá que substituí-lo. Se você tiver acesso para poder fazer isso, essa é a desvantagem. Ele não tem força suficiente para levantar o azulejo. A grande vantagem é que, por quebrar mais facilmente, quase nunca deixa resíduos, diferente do outro. No outro, você vê aquele pedacinho pequeno que ficou quebrado e, nesse caso, fica totalmente limpo. Então, quando eu usaria um e quando usaria o outro? O que é que tem mais força, que é o que falamos primeiro, eu usaria? Quando a parede está muito desnivelada, se a gente mede, coloca o nível e vê que a parede está muito torta, que tem muitas ondulações e tudo mais. Então eu usaria esse nivelador porque ele vai nos ajudar a deixar a parede completamente nivelada. No caso de a parede ou o chão já estarem bem nivelados, só de usar o outro já seria suficiente, porque ele vai evitar que, quando secar, afunde. E mesmo que não possamos usá-lo para nivelar, se o chão já estiver nivelado, é só colocar e deixar lá. Assim, no dia seguinte, não vamos encontrar um azulejo mais baixo que o outro. Isso dependerá um pouco de como estão nossos pisos e paredes na hora de colocar os azulejos. Primeiro, como mencionado, analisaremos e, em seguida, faremos a compra de um tipo ou de outro. Já temos os passos de verificar como está a superfície. Colocar as lajotas com argamassa flexível e dupla colagem. Também mencionamos os niveladores. Agora falta saber o que fazer se encontrarmos um canto ou se precisarmos começar com meia lajota. Como cortamos elas? Temos várias opções. Nós sempre usamos a esmerilhadeira para cortar e a verdade é que ela funciona bem para fazer cortes. Assim como cortes mais estranhos, mas não deixa um corte totalmente limpo. Mesmo que você compre um disco novo e use esse disco poucas vezes, geralmente ele lasca um pouquinho. Então temos a opção do cortador manual. Isso me parece uma invenção incrível e o bom é que você pode colocar o seu azulejo. Você passa várias vezes, pressionando o suficiente para que possa quebrar, dá um golpe seco e ela se parte em duas. Podemos fazer as divisões, seja ao meio, só um pedacinho ou até mesmo de forma um pouco inclinada. Então é possível adaptar o corte com perfeição. E eu, olha, estou super feliz desde que experimentei, usei muito. Coisas boas é que dura muito, na verdade, nós usamos uma que tem mais de 50 anos. Era do meu avô era pedreiro, trabalhou a vida toda com alvenaria e usava isso para cortar os azulejos. E foi sendo passado assim um pouco de geração em geração até chegar a mim. E simplesmente trocando o diamante, já conseguimos um corte super limpo e praticamente como se a máquina fosse nova. Esta que eu tenho é para azulejos menores e foi a que usei para colocar os azulejos da cozinha. Depois a Ferro-OK me enviou outra para azulejos maiores que usei para o piso. Essa cortadora manual comporta até 85 centímetros de azulejo, então podemos colocar um azulejo enorme. E assim garantimos que não vamos ficar na mão. A outra cortadora que mencionei, não sei exatamente qual seria o tamanho perfeito para conseguir cortá-las, mas ela é bem menor. Então, dependendo dos azulejos que vamos colocar, é melhor escolher logo a cortadora certa. Eu recomendo que vocês já comprem grande, pois com as grandes podemos cortar os azulejos pequenos, mas com as pequenas não conseguiremos cortar os grandes. Como não sabemos se precisaremos de azulejos maiores no futuro, né? E se a gente comprar uma maiorzinha já vai servir para muitos anos. Se quisermos fazer cortes mais específicos, por exemplo em tubulações ou em ralos, o ideal é usar coroas. O que acontece? Normalmente não usamos coroas, embora devêssemos. Nós não fazemos isso, porque depois fica totalmente escondido e não aparece, mas fica muito mais profissional usar a coroa.
O problema da coroa é que elas são muito caras, então um pacote de coroas pode te custar 200 euros. Se você não vai usar muito, porque normalmente não coloca azulejos ou já está quase terminando sua casa, ou é só fazer uma parede e pronto. Não tenho certeza se vale a pena comprar as coroas, acho que para nós teria valido a pena se tivéssemos comprado no começo. Na verdade, não descarto comprá-las, pois no final são necessárias. Mas se vocês têm a intenção de fazer toda a casa e estão no começo do processo, então eu realmente recomendo que comprem as coroas. Se forem obras pontuais, então... Bom, com a esmerilhadeira podemos fazer e fica bem legal. Não fica perfeitíssimo, mas como eu disse, depois fica totalmente coberto e escondido, então ninguém vai acabar vendo. É só caso você seja uma pessoa perfeccionista, que gosta que tudo fique certinho e pareça perfeito. Antes de colocar os móveis, o ideal seria comprar as molduras, que podem custar cerca de 200 euros. É importante considerar que existem diferentes diâmetros de molduras e elas podem ser usadas como acessório em vários tipos de ferramentas. Existem molduras que servem para furadeiras, tiramos o acessório que já vem de fábrica na furadeira, colocamos a moldura e fazemos o furo. E também existem molduras que são acessórios para as lixadeiras. Então tiraríamos o disco e colocaríamos o acessório da moldura, aí já poderíamos cortar. Eu só testei o da furadeira e eu adoro. Na verdade, eu tenho serras-copo para madeira, porque são bem comuns de usar e, além disso, são muito baratas. Ou seja, há muita diferença entre a serra-copo que só serve para madeira e as serras-copo que só servem para azulejos. Já que as serras-copo para madeira são muito mais baratas. Se você precisar instalar uma torneira embutida que saia diretamente da bancada, vamos precisar de uma serra-copo para madeira. E nesse caso, é sempre bom ter um kit, certo? Então, já falamos sobre os cortes, agora vamos passar para a parte da limpeza na instalação. Para mim, um dos passos super importantes é que quando estamos colocando os azulejos é muito importante limpar o chão. Muito bem, principalmente na área dos níveis, porque essa área... Normalmente, ao apertar, o rejunte costuma sair da parte de baixo e fica preso ali. O que acontece? Então, no momento em que você tira a pecinha, fica ali um monte de rejunte que depois é um horror para tirar. Na verdade, temos uma varanda, não uma sacadinha, onde a gente não limpou nada. Fomos colocando pum, porque estávamos com muita pressa e quando tiramos tudo, meu Deus, que desastre! Na verdade, não compramos um produto que era tira-cimento, passamos para tirar o cimento que tinha ficado acumulado. Não ficou horrível depois disso de fazer essa varanda? Sempre vamos com um pano ou com uma esponja, limpando absolutamente tudo. E se você conseguir enfiar por ali e deixar tudo bem limpinho, melhor ainda. Uma coisa que funciona muito bem é que quando você coloca a argamassa, tira o excesso dos lados e assim, ao pressionar, não vai sobrar tanto. Isso às vezes é complicado porque eu, por exemplo, costumo esquecer de fazer isso, mas se você lembrar, é o ideal. Porque realmente depois a argamassa sai para fora e é bem complicado de tirar. Então, ir limpando é, na minha opinião, imprescindível. Se pudermos usar uma esponja, é quase melhor do que um pano. Nós sempre usamos um pano e um dia, por acaso, eu não tinha. E usei uma esponja e desde então quase sempre costumo usar esponja. Tem que torcer muito bem, porque se a esponja estiver molhada, bom, ela absorve muito bem a água. Claro, então, se ela estiver úmida e a gente apertar, provavelmente essa água vai sair e pode fazer com que o azulejo abaixe um pouquinho ou fique desnivelado. Então, vamos torcer muito bem a esponja e vamos passar ela por toda a superfície. Vamos deixar tudo super limpo. Isso eu garanto que vai poupar muito trabalho para vocês depois. O que acontece se, mesmo depois de ter limpado e tentado deixar o mais limpo possível, podemos passar e ainda ficar um grude, o que é perfeitamente possível. Antes a gente fazia isso com um estilete, ia passando e tal, e às vezes acabava lascando. Alguma cerâmica, isso dá uma raiva enorme, porque, claro, você acabou de colocar e agora já tem uma cerâmica lascada, tem que quebrar, tirar. Resumindo, houve muita confusão. Então trocamos o estilete por uma esponja de aço. E embora seja verdade que não tem tanta força quanto um estilete, muitas vezes é mais do que suficiente para tirar esses pequenos resíduos que ficam. Se fizermos uma boa limpeza, não pode ter um grande resíduo, apenas um pequeno restinho. Então, pegamos nossa esponja, molhamos na água e começamos a esfregar todos os cantos e todos os perímetros, para que tudo fique completamente limpo. Antes de colocar o rejunte, o que vamos fazer antes de colocar o rejunte? Como passamos a esponja e ficou tudo bem úmido? O que vamos fazer é secar completamente a parede, totalmente.
porque se prepararmos nossa mistura direitinho, deixamos na espessura perfeita para poder aplicar e ficar perfeito e tudo mais. E acontece que a parede está um pouquinho úmida e entrou água pela fenda, pela junta. Ao colocar o rejunte, a água será absorvida, deixando-o mais líquido. E vai acontecer que a maior parte do rejunte vai ser absorvida para dentro. E isso, bem, dá bastante raiva porque depois tem que deixar secar, passar outra camada de rejunte e, enfim, atrasa muito mais o processo. Então, passamos a esponja úmida, mas bem torcida para remover o excesso de água. E depois passamos um pano, de preferência de microfibra, para absorver toda esta água. E deixamos a parede totalmente limpa. E depois aplicamos. Preparada, preparada, nós costumamos fazer uma mistura intermediária, nem muito líquida, nem muito sólida. Algo assim que fique grossa para que você possa aplicar bem, mas líquida o suficiente para que possa se espalhar direitinho. Existem várias formas de aplicar a massa e nós já testamos, por exemplo, com alguns potes, colocando diretamente no buraquinho, depois com espátulas e tudo mais. E, sinceramente, a forma que sempre funcionou melhor pra gente foi com uma desempenadeira de borracha. As desempenadeiras de borracha deixam a massa exatamente onde precisa ficar e retiram todo o resto, então o que a gente retira pode ser aplicado no restante da parede. E sinceramente, depois de ter experimentado muitas coisas para a massa, eu fico claramente com a desempenadeira de borracha. E bom, esse seria um pouco o processo e as coisas que nós fomos aprendendo à medida que fomos colocando os azulejos. Com certeza ainda temos muito para aprender. E já digo que, se vocês tiverem outras coisinhas que aconteceram com vocês, conselhos, truques, o que for, podem colocar nos comentários. Eles são sempre super bem-vindos e ajudam muito tanto a nós quanto ao resto das pessoas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Até logo, logo!